Demorou, mas chegou a sexta-feira e cá estamos nós, novamente, pontualmente às 7 horas da noite, horário de Brasília, com o seu Conexão AVP para falar hoje sobre empreendedorismo, porque todo dia é dia de conhecimento. Fazendo o balanço dessa semana, foram muitos assuntos. A gente falou sobre saúde, teve marketing pessoal, você aprendeu um pouquinho sobre como fazer currículo, como se portar numa entrevista. Falamos sobre musculação, sobre os desafios do profissional da área da saúde. E hoje nós vamos lá para Altamira, no Pará, para falar sobre empreendedorismo. Antes disso, deixa eu só dar os meus recadinhos de sempre. Está nos acompanhando a Leide Souza, 9192, esses aqui são recadinhos do Instagram, tá mandando um abraço para a primeira turma de enfermagem do ProUni, na Uniplan, em Altamira, no Pará, onde nós já estamos aqui com os nossos dois convidados de hoje. Vou só passar o recadinho, professores, aqui do pessoal. O Agostinho Alani, da Unip de Aracaju, em Sergipe, também pede um alô, um registro. A turma de pedagogia em Abaetetuba, Pará, sala 8, também estamos mandando um abraço para todos vocês. E Azevedo EDF pede um alô para a turma de educação física de Natal, no Rio Grande do Norte, sala 17. Vamos agora conversar com a Denison Lisboa, que é administrador, é professor universitário e cofundador de uma empresa startup do ramo de reciclagem. É uma iniciativa muito bacana, a gente vai querer falar sobre isso, porque também é uma aula de educação ambiental. Ao lado dele, do lado direito da tela, vocês acompanham o Elcio Cardoso, que é contador e tem uma empresa na área de consultoria contábil. Boa noite a todos vocês e um abraço para todo mundo de Altamira, no Pará. A conexão travou um pouquinho, a gente vai esperar um pouco, porque o nosso assunto hoje é muitas perguntas nessa área de startups. Eu vou adiantando, então, para vocês o que é que nós teremos de temas na próxima semana. Eu já ia passar esse recado, nós sempre temos muitas perguntas nesse sentido, e uma delas, a que sempre se repete, é: você precisa fazer o seu resumo na sua área, tem que ser um tema relacionado ao seu curso, ou pode ser de qualquer tema. Vou repetir essa resposta, tem gravado muitas vezes aí nas nossas conversas anteriores, que pode ser de qualquer tema. Agora, na próxima semana, nós vamos voltar a falar sobre empreendedorismo, sobre saúde, tem temas voltados para a área da pedagogia, políticas públicas e também na área de educação física. Vou adiantar já de segunda-feira que a gente vai falar sobre formalização de negócios. Porque nesse período tem muita gente que está tentando formalizar, está trabalhando com uma venda, perdeu o emprego, está buscando alguma renda extra. Vale a pena ser um microempreendedor individual? Quais são os tributos? Como é que é esse contato com o meu público? Será que vale ter CNPJ? Eu continuo trabalhando informalmente? Todas essas respostas a gente vai buscar na segunda-feira com contato na região do Cariri, aqui no Ceará. Bom, como os nossos entrevistados já voltaram, a gente vai seguir lá para Altamira e ao longo da live a gente fala um pouquinho sobre os assuntos da próxima semana. Vou dar agora a palavra para o Adenison e o Elcio. Primeiro, para o boa noite de vocês aí, todo mundo no Pará. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Conexão AVP. Aí a gente espera fazer um bom esclarecimento aí do que é startup e novos negócios. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Espero contribuir bastante aqui para essa live. Vou começar a conversa com a Denison, porque quando a gente fala em startup, a gente pensa imediatamente que tem que ter uma ideia inovadora. Eu preciso enxergar no mercado um problema, uma solução para esse problema e fazer esse casamento, geralmente com um aplicativo. Hoje, muita gente tentando buscar uma ideia de aplicativo, porque temos empresas grandes, empresas que estão valendo bilhões e que são startups. Tem Netflix,
todo mundo já usou alguma, não é? iFood, Netflix. E eu queria que você começasse falando, Ademilson, explicando para a gente o que é uma startup. Como é uma startup? Existe uma diferença dessa empresa para a empresa tradicional? Boa noite. Bem, a startup ela é uma empresa que está iniciando. A gente pode falar a diferença entre a startup e as empresas convencionais. Mas a startup ela é um movimento novo, né? Um pouco mais de 10 anos ou 20 anos que esse termo ele foi introduzido, é um termo em inglês, né? Que não tem uma definição basicamente definida, porém a startup ela se resume à definição que a gente mais usa, inclusive o Sebrae também utiliza essa definição, é que é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, né? Trabalhando em condições de extrema incerteza. Então, onde geralmente as pessoas vê o caos, vê a dificuldade, o empreendedor ele enxerga uma oportunidade. Você falou de 2 pontos que é super importante para quem quer abrir a startup. Primeira coisa, você precisa ter um problema, você precisa ter uma solução para esse problema e você precisa saber como ganhar dinheiro, casando essas duas primeiras ideias. Uma outra coisa que é bom deixar claro é que a startup nem sempre ela está ligada à tecnologia. Por exemplo, aqui na Amazônia nós temos muitas startups que ela não tem nenhum tipo de tecnologia, muito pelo contrário. Ela oferece uma experiência, né, dentro da Amazônia, com roteiros turísticos, com roteiros ecoturísticos, para que você possa vivenciar essa realidade aqui na nossa região. E a gente vai querer conhecer um pouquinho, tá certo? Dessas experiências também vou te pedir lá na frente para exemplificar, porque a gente sabe que essa região da Amazônia é riquíssima em experiências, né? Com certeza. Nós temos um potencial incrível, né? Mas como você falou, mais na frente a gente vai falar desse potencial. Ou seja, o que caracteriza uma startup das empresas tradicionais é que a startup ela tem que ter uma ideia inovadora. E essa ideia inovadora, geralmente, ela é construída dentro de um ambiente que é extremamente incerto. Há essa dificuldade, ou seja, correr risco. Então, você precisa correr esse risco, né, na hora de você abrir ou você criar uma startup. As startups também, geralmente surgem em universidades, em eventos ou até mesmo em competições do ramo. Eu falei até que você tem uma startup no ramo de reciclagem. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as etapas para a criação de uma startup. Vamos usar a sua empresa como exemplo. Como é que surgiu a ideia de trabalhar com a reciclagem? Como é que você desenvolveu essa ideia, né? Levando em consideração isso, incerteza de mercado, que é uma das características da startup, né? Legal, essa história é muito interessante, né? Aqui na região a gente teve uma universidade que implantou uma incubadora, já que eu explico o que é uma incubadora. E no lançamento dessa incubadora eles fizeram um evento aqui na região definido como Startup Weekend Xingu, né, que é o nome do nosso rio aqui, o grandioso rio Xingu, muito conhecido mundialmente. E quando eu me inscrevi para esse evento, na realidade, por eu ser professor aqui na Uniplan e na Universidade Federal do Pará, eu inscrevi mais para incentivar os meus alunos a participar do evento, porque eu conhecia esse evento, mas até então não tinha participado. E eu fiz a minha inscrição, fui para o evento, né, o Startup Weekend, que foi uma parceria aqui da Universidade Federal do Pará, da Universitec de Belém, da incubadora do Xingu, com patrocínio do Centro de Empreendedorismo da Amazônia e também a parceria do Sebrae, né, que sempre está nesses eventos. E aí a Xingu Recycle ela surgiu no evento. Foi dado um desafio para a gente, né? Qual era o desafio? Era criar uma Xingu empresa... Recycling, é o nome da empresa. Recycling, isso. E aí foi dado um desafio durante o evento. O desafio era criar uma empresa inovadora que agregasse tecnologia, informação, sustentabilidade e que gerasse emprego e renda. E até então, eu não tinha não sabia da dinâmica do evento e nem estava sabendo da proporção do evento. E no primeiro dia de evento, nós descobrimos que aquele evento ele estava acontecendo em 54 cidades do mundo inteiro, nos 5 continentes, de forma simultânea naquele fim de semana. Foi 54 horas de imersão. E aí, durante o evento, né, houve uma seleção de ideias. Eu tinha uma ideia em mente, que era justamente montar essa empresa de reciclagem, né?
já que eu explico como é que funciona direitinho. Das 21 ideias que foram apresentadas naquele evento, né, na região de Xingu, a nossa foi a escolhida. Então, nós saímos vencedores desse evento. E aí, o que aconteceu? Depois disso, nós fomos para uma competição internacional, que era a votação das 54 cidades para ser selecionada 20, e dessas 20 seriam selecionadas mais 6 cidades para ir para Paris representar a ideia. Né? Infelizmente, nós ficamos pelo meio do caminho, mas nós conseguimos uma projeção, não foi? Classificação muito boa, porque nós ficamos em 10º lugar das 57 cidades do mundo inteiro. E a Xingu Recycle era uma ideia simples. Ela simplesmente pega o material reciclável, principalmente PET, que é um problema muito sério da atualidade, e ela troca por pontos. As pessoas que fazem essa coleta, ela troca por pontos. Esses pontos a gente transformou em uma moeda, né, que é a EcoMono, uma moeda verde. E aí as pessoas elas trocam isso por bônus, trocam por descontos, trocam por voucher nas parcerias. Nós conseguimos, aqui na região, nós conseguimos parcerias muito rápidas, né, em casas de show, em restaurantes, em lanchonetes, shopping. Foi assim uma aceitação de imediato da empresa. Resumindo a história, nós já participamos da Amazônia Open, que foi um evento de aceleração de startup, também vou explicar o que é isso em Belém. Nós tivemos uma mentoria durante 6 meses e nós íamos participar agora de um evento, né, que era a Semana do Empreendedorismo em Belém, mas por causa da pandemia, infelizmente, foi adiado. E também, hoje, nós somos uma das empresas incubadas pela incubadora do Xingu, que é instalada dentro da Universidade Federal do Pará. Né? Também vou explicar já o que é incubadora, todos esses termos. E hoje nós somos uma dessas empresas que são incubadas nessa incubadora. Então, na prática, o problema que vocês enxergaram foi o lixo que não era reciclado aí na cidade. Foi isso, assim, o objetivo de vocês era dar um destino ao lixo. Isso, na realidade a gente viu o problema, que era o descarte inadequado, e baseado numa pesquisa que a gente viu no dia do evento, que o pessoal fez algumas experiências com peixe aqui da região e encontrou resíduos de plástico na barriga desses peixes. Né? Em um outro estudo anterior, na Tailândia, foi encontrado também resíduos de plástico em pessoas. Então, nós tínhamos um problema. Né? Nós temos o problema do plástico, porque o plástico ele foi criado há 50 anos como uma solução, hoje ele virou um problema por causa do excesso disso. Então, baseado nesse problema, nós precisávamos criar uma solução. Hoje, todo mundo sabe que as latinhas plásticas são 99% delas, elas são recicláveis. Mas a garrafa PET ela não tem um atrativo, porque você junta 1 quilo, por exemplo, de garrafa PET, você vai pagar R$1, de 90 a R$1,10. Esse é um preço. Então, não compensa. Quando você transforma isso, né, quando você agrega valor a um produto que vai ser jogado fora, a aceitação ela tende a ser maior. E isso tudo, aí a nossa parte de inovação tecnológica, isso tudo tem um aplicativo que nós criamos, tem uma ideia do aplicativo que nós criamos para que possa ser acompanhado todos os seus pontos, os extratos e os pontos que você pode trocar esses produtos e esses pontos. Onde é que eles trocam esses pontos, professor? Assim, quais são as etapas? Você tem um aplicativo e a partir desse aplicativo, como é que é esse processo? Na realidade, a ideia, como a gente ainda está nesse desenvolvimento, a ideia é o aplicativo, nós temos o perfil do usuário e o perfil do parceiro. O parceiro quem é? São os empreendedores que quiseram fazer essa parceria para que eles possam ter também um retorno. Né? O que seria esse retorno? Seria a fidelização de clientes, seria um selo verde, seria uma melhor visibilidade no mercado por ter uma responsabilidade ambiental. E o aplicativo ele vai servir para fazer esse controle. Então, você acumula esse ponto no aplicativo através do seu perfil. Quando você tiver um número suficiente para trocar em descontos ou em voucher, você vai até o estabelecimento parceiro e ele faz o desconto desses débitos como se fosse uma conta normal. Fala agora um pouquinho com o Elcio sobre a questão de burocracia, né? Porque se fala que a startup, um dos pontos positivos da startup é a ausência de burocracia, uma folha mais enxuta, poucos funcionários, baixo custo de manutenção. É por aí mesmo? O que me diferencia na hora de formalizar uma startup? Sai mais barato esse tipo de negócio? Falando agora do bolso de quem vai investir? Boa noite. Na prática, a formalização de uma startup, ela se passa como a de uma empresa comum.
Essa empresa ela vai ser constituída, um CNPJ para ela. CNPJ, para quem não sabe, é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Todas as pessoas jurídicas do Brasil precisam ter esse número, tá? Ele é dado pelo governo federal. Você precisa arquivar, ou seja, você precisa constituir a sua empresa e arquivar o seu contrato social ou o seu ato constitutivo dessa empresa, o que faz essa empresa nascer na junta comercial do estado em que ela está nascendo, tá? Essa questão da folha de pagamento mais enxuta, de um processo mais acelerado, ele se dá porque comumente associou-se, o Ademson citou bem, que startup está relacionada à tecnologia. E quando você agrega a tecnologia no seu processo, né, na gestão financeira da sua empresa, isso enxuga a necessidade de mão de obra física, pessoa. E quando a gente fala em nível de Brasil, a mão de obra brasileira ela é uma mão de obra ainda tida como cara, né, devido aos encargos trabalhistas que incidem sobre o salário, sobre a remuneração dos colaboradores. Então, quando você tem ali um aplicativo que reduz o número de pessoas que iria processar aquela informação, você consegue reduzir a sua folha de pagamento. Então, isso acaba sendo uma consequência, mas não uma característica da startup. Tá? É uma consequência devido ao seu processo de constituição. Diferente da maioria dos empreendimentos do Brasil, a startup ela passa por um rígido processo de criação de processos. Primeiro que o cenário em que ela está inserida é de total incerteza. E a incerteza faz com que você precise gerar processos mais enxutos, que economize dinheiro, que acelere a entrega da informação para o seu cliente ou produto, ou as pessoas que estejam envolvidas se engajem de maneira mais rápida, porque também por trás de toda startup não há só a questão da rentabilidade, mas também de um posicionamento dessa empresa no mercado a ponto de que ela consiga impactar a vida de pessoas, consiga melhorar a vida de muitas pessoas, né? Então, por estar por trás também dessa ideia, desse plano de negócios, da construção dessa empresa, as pessoas elas conseguem associar a startup a ser um modelo de negócio mais barato. Mas, na prática, quando a gente está falando aí somente da burocracia, de se colocar essa empresa de maneira formal perante o Estado, o processo é normal como o de qualquer outra empresa. Porque quando a gente fala em um investimento mais baixo, pelo menos para quem é leigo, né? Você imagina, Uber ganha bilhões, tem uma frota altíssima e nenhum carro próprio. Né? Isso seria o investimento mais na questão do ideal e de como que eu vou agilizar aquele processo, né? É muito mais no pré. Isso. Inclusive, essas grandes startups, elas ganham um apelido, né, que é as startups unicórnios, que são aquelas startups que geram um valor muito grande em um período muito curto de tempo. Foi um termo que nos perguntaram antes, o que é uma empresa unicórnio. Isso, daqui a pouco nós vamos falar o que é essa empresa unicórnio. Mas, justamente, essa característica de você conseguir gerar receita, de você conseguir gerar dinheiro, capital, caixa, com pouco investimento, com um investimento um tanto quanto baixo. Tá? E quando a gente está falando aí de startups pequenas, porque o conceito de startup gerou como se fosse uma empresa de uma aceleração muito rápida. Mas o amadurecimento de uma empresa passa justamente por várias questões de quem está envolvido, do capital que foi investido, dos processos que constroem essa startup, de quem está no setor de apoio dessa empresa. Então, quando se caracteriza isso, quando se coloca isso, como você citou bem, a Uber, né? O processo da Uber foi de ligar as pessoas que não tinham transporte com aquelas que têm transporte. Então, a grande sacada foi: eu não preciso comprar uma frota enorme de carros, né? Porque quando você adquire um bem, ao mesmo tempo que você aumenta o patrimônio da sua empresa, você aumenta a riqueza daquela empresa, você também adquire um passivo, porque aquela empresa ali, aquele carro, aquele automóvel, você vai ter que fazer manutenção, você vai ter que contratar um motorista, então você gera uma série de custos junto com a aquisição desse bem que vai gerar uma receita. Então a grande sacada aí foi justamente tirar toda essa parte de custos envolvidos tanto na aquisição quanto na manutenção desse automóvel,
e justamente por ali a intermediação. A Uber é nada mais do que uma intermediadora entre quem tem e quem não tem. Eu brinco até que a Uber é um banco dos carros, né? Ela intermedia quem não tem transporte com quem tem transporte. Um outro exemplo de intermediação muito forte é o iFood, que eu imagino que esteja bombando nesse período, que faz a intermediação entre o restaurante e o cliente, não é? É facilitar. Ele vai resolver aquele problema, né? Exatamente. Agora, você falou uma coisa interessante com relação a lucros. Quanto tempo que eu espero pelo retorno do meu investimento? Tem diferença de uma empresa tradicional? Antes até mesmo de falar em lucros, não dá para a gente mensurar quanto eu teria que investir numa startup, porque isso vai depender do potencial daquela startup, do processo que ela vai envolver na incubação, nas ideias, até que o projeto funcione, não é isso? Você tem desde uma startup que você pode começar com pouco, até uma startup que pode precisar de um investimento bem mais alto. Você foi perfeita na sua colocação. Existem várias variáveis ao mensurar o valor investido numa startup. Vai muito de todo o processo. A gente volta novamente ao processo, né? Uma empresa, para ela dar certo, seja uma empresa do modelo tradicional, seja uma empresa startup, ela precisa de 3 grandes pilares: pessoas, processos e produtos. Então, é a construção desses processos que vão definir qual o valor que deverá ser investido. Como isso funciona na prática? A gente está tratando aqui da Xingu Recycling, então vamos trabalhar com ela. Como vai funcionar o nosso aplicativo, né? O setor da Xingu Recycling, que vai trabalhar a tecnologia de informação, a experiência do usuário, a forma como esse usuário vai fazer o seu login, a forma como esse usuário vai cadastrar os seus pontos, a forma como o usuário que é parceiro, né, que usa o aplicativo do tipo parceiro, que pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um prestador de serviço autônomo, enfim, perceba que é todo o processo de construção dos processos que vão levar a um custo. Esse custo nada mais é do que o valor que eu vou ter que investir na minha startup para que ela comece a funcionar. De fato, eu preciso colocar tudo em prática? Não, porque muitas das vezes esses processos eles são colocados de maneira gradual. Então, no primeiro ano de funcionamento da Xingu Recycling, nós queremos atingir determinado valor, nós queremos atingir determinada meta. Atingiu a meta, novamente há um novo aporte de capital. E geralmente o que ocorre com essas startups que têm muito sucesso é que no seu primeiro ano de funcionamento, elas já geram receita. Ou seja, os aportes futuros, as injeções de dinheiro que irão vir nos próximos anos, que tinham uma projeção maior, acabam caindo, porque a própria empresa já começa a se rentabilizar, ou seja, a se pagar. Eu percebo isso já no processo de concepção. Quando é que eu devo imaginar o meu lucro? Já dá para imaginar, olha, isso aqui vai me dar um retorno mais rápido? Perfeito. É como uma empresa tradicional ou não? Quer falar, Denison, um pouco sobre isso? Pode falar, depois eu posso completar. Então, ótimo. Como isso se constitui? Toda empresa, tanto uma prestadora de serviço, como é o caso da Xingu Recycling, como uma empresa que vende um tipo de produto, elas precisam formatar o seu preço. Então, todo produto ou serviço ele tem um preço. E é justamente dentro do preço que você vai definir a sua margem de lucro. Só que essa margem de lucro, ela se diferencia. Por exemplo, existem empresas que ganham sobre o volume de suas vendas e não sobre a quantidade de produtos. Existe uma diferença. Você às vezes não ganha em muitos produtos, mas o acúmulo de vendas que você tem, você acaba tendo um lucro no final. Exemplo disso, os postos de gasolina. A gasolina, ela não gera um lucro alto por litro. Mas quando você calcula um volume de vendas num determinado período de tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, você tem um lucro. Já tem empresas que, ao vender o seu único produto, elas já tiram dali todo o seu custo de produção, todo o custo para produzir aquele produto ou aquele serviço, e ao momento que o cliente efetuou o pagamento, ele já tira o custo e ele já sabe que uma fração daquele valor é o seu lucro.
Exemplo disso, os automóveis. Ao você adquirir um automóvel, a fábrica já calculou todo o custo envolvido no processo produtivo, na cadeia produtiva daquele produto, que também é uma outra coisa muito importante se falar. O Ademson tem como falar com mais propriedade disso. Novamente trazendo o exemplo da Xingu Recycling, a Xingu Recycling ela tem os processos produtivos dela interno, que fazem a empresa dela funcionar, só que a Xingu Recycling também tem uma cadeia produtiva que ajuda ela a funcionar. Aquela história do capitalismo orgânico. Eu preciso do meu parceiro e eu preciso de pessoas que baixem o meu app para que a minha empresa faça sentido. Se eu não tiver um parceiro, se eu não tiver pessoas baixando o meu aplicativo, não faz sentido, não tem lucro, o valor que foi aportado vai pro ralo. Uma coisa para complementar, o que o Elcio falou, vou dar um exemplo, por exemplo, da Amazon, por exemplo. Às vezes você pensa que a Amazon hoje é a empresa mais rica do mundo, né? Ou seja, ela está no top. Mas a Amazon, quando ela foi criada, $1 trilhão, né? Que estava avaliado. É isso, $1 trilhão? Hoje? Trilhão. A primeira empresa no mundo a atingir esse valor, $1 trilhão de reais. Já passou do $1 trilhão de dólares. Já passou do unicórnio. Já passou do unicórnio. Então a Amazon, quando ela foi criada, quando surgiu a Amazon, que era para vender livros, né, no site, ele teve prejuízo durante 2 anos. Durante 2 anos ele só pagou para poder deixar o site, no ar. Aí a gente se pergunta, poxa, mas aí eu poderia ter desistido no primeiro mês, no segundo, no terceiro, por exemplo, no Brasil, então a carga tributária é uma coisa que se você não aumentou a sua empresa 6 meses, você acaba abrindo mão. Então, o exemplo da Amazon é um exemplo bem claro, que não significa que imediatamente você criou uma startup, você vai começar a ter lucro imediato. Né? Uma outra coisa que é interessante, como faz para calcular essa questão do lucro, né? Quanto vale uma startup hoje? Na realidade, o Elcio ele tem essas informações na questão parte contábil, mas você precisa de um período de pelo menos 5 anos para você medir esse faturamento, para você saber quanto essa empresa ela está valendo no dia de hoje. É assim que é feito o cálculo. E quais são as características de um profissional para atuar nesse mercado? Falando agora tanto do empresário quanto ao empregado. Porque se tem uma palavra que se repete muito entre vocês é incerteza. É um mercado incerto. Então, como é que tem que ser o meu perfil se eu quiser ou investir numa startup ou trabalhar numa startup? Olha, existem várias características. Eu enumerei 4, que é de suma importância. Inclusive, tenho aprendido bastante nos últimos anos, porque quando você entra nesse mundo, você consegue tirar informações de vários lugares. Antes de falar as características, vou falar de uma outra comunidade que eu faço parte, que eu não coloquei no meu currículo, que é da Xingu Valley, né? Que é que se relaciona, por exemplo, do Vale Silício, que é o Vale do Silício, né? na Califórnia, nos Estados Unidos, onde hoje se concentram as maiores empresas de tecnologia do mundo e muitas startups naquele momento. Então, essa movimentação, esse movimento startup, que apesar de parecer novo, mas ele não é tão novo assim, ele começa através da criatividade, ou seja, explorando a criatividade desses empreendedores, não diria da nova geração, né, porque eu sou da geração X ainda, né, aqui tem uma da geração mais nova, mas a característica que é para todos, primeiramente, para qualquer tipo de atividade, é criatividade. Você tem que colocar sua criatividade para funcionar nesse momento, porque você tem que resolver, como a gente falou no início, você tem que resolver um problema e com essa solução desse problema você precisa ganhar dinheiro. E como cair nas graças, né, do público? Quantos sites existem que oferecem o mesmo serviço que a Netflix oferece, por exemplo, mas a Netflix se destacou em relação às outras? Por exemplo, o Google, né, que é uma palavra que não tem significado, na realidade a palavra Google significa 1 seguido de 10 zeros, aí gera aquela palavra. O Google foi desenvolvido por 2 estudantes de doutorado na faculdade dos Estados Unidos, que eles foram fazer uma pesquisa na internet e não encontraram nada. E ele falou, olha, vamos criar um site para que os universitários possam fazer uma pesquisa e possam achar alguma coisa. Hoje a Google é a segunda maior empresa de
de pesquisa, sem falar nos inúmeros produtos que a Google oferece hoje. Então, criatividade é o primeiro ponto, a primeira característica do empreendedor. A segunda característica para o empreendedor, para quem quer abrir uma startup ou qualquer empresa, ou seja mesmo uma empresa convencional, é persistência. Não insistência, persistência. Há uma diferença entre a palavra insistência e a palavra persistência, que eu sempre falo nas minhas palestras. O insistir é quando você insiste pelo mesmo caminho. É igual a história da água, né? Que bate na pedra, tanto bate até que fura. A persistência não. A persistência, ela é algo que ela vai procurar alternativas. Se eu não consigo ir por esse caminho, eu vou procurar alternativas, ou pelo lado da esquerda, ou direita, ou por cima, ou por baixo, ou eu derrubo aquele obstáculo para que eu possa vencer. Então, a persistência, eu comparo ela com um rio. O rio, ele sempre segue o seu curso. Só que, quando ele encontra um obstáculo, ele não para. Ele procura outras alternativas até seguir o seu objetivo. A terceira característica é coragem. Você precisa ter coragem. Primeiro, porque você está em um cenário incerto. Você está em um cenário que não sabe o que vai ocorrer. Se nós formos observar, por exemplo, a situação que nós estamos hoje, muitas coisas, muitos negócios fecharam as portas, mas em compensação, delivery subiu aí 450% no mercado. Mercado eletrônico, venda por internet. Então, tem pessoas que conseguem achar oportunidade onde a maioria das pessoas vê o caos. E isso é uma parcela muito pequena, viu? E a quarta característica para você ser um empreendedor é resiliência. Ou seja, o que é resiliência? É a capacidade de você superar um impacto negativo. Ou seja, o primeiro não, uma porta batida na cara. Quantas e quantas vezes, quando um empreendedor procurou investimento e teve a porta batida na cara? Então, você precisa ter resiliência. Você não pode se abater por esses obstáculos, por essas dificuldades. Essas, eu julgo, as 4 principais características de um empreendedor. Agora, Elcio, se o empreendedor tem uma ideia inovadora, ele enxergou uma necessidade no mercado, sabe como resolver aquela necessidade, mas falta dinheiro para investir. Qual é a saída? Talvez isso valha até para o mercado tradicional também, né? A empresa tradicional. Eu tenho a ideia, tenho como resolver, acho que aquilo ali vai me render milhões, mas está faltando. Tem alguma diferença numa busca por empréstimo, linha de crédito, quando é startup, ou se o mesmo caminho? Certo, perfeita pergunta. A primeira dica que eu dou é a última dica que o Ademson passou aqui. Você vai ter que ter coragem para fazer isso, porque com certeza você vai receber muitos nãos dessas pessoas que têm o capital e que você está precisando, tá? O primeiro caminho, busque investidores anjo. O investidor anjo é uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil, que são pessoas que têm capital, né? São pessoas que são afortunadas, pessoas que têm dinheiro e que elas procuram ideias, procuram pessoas que têm ideias, a qual ela vai investir aquele dinheiro, né? Vai ter uma formalização, aquilo que a gente falou no início, a formalização da startup, a formalização dessa transferência desse dinheiro. Toda essa parte burocrática precisa seguir o seu rito. Mas o investidor anjo, ele aporta o capital e ali entra um acordo civil entre as duas partes, onde existe uma pessoa que vai utilizar o capital e o credor, né? A pessoa que está futuramente irá receber o dinheiro. E aí é como se fosse a legalização da agiotagem. É como se fosse uma legalização de uma pessoa que está precisando de recurso e repassa a outra. Então, o investidor anjo é uma modalidade muito boa, porque essa não é só a característica do investidor anjo. Geralmente, o investidor anjo ele vem também para agregar nessa startup. Os investidores anjo, eles também são empreendedores. Eles empreendem na ideia de outras pessoas. Então, eles também entram para agregar. Muitos deles acabam tendo uma característica que é ter pelo menos o mínimo de afinidade com aquele negócio, para que ele também possa participar do processo de construção, do processo de elaboração daquela startup. Mas se você não conhece nenhum investidor anjo ou acha difícil chegar até eles,
nós temos os tradicionais bancos, que hoje existem linhas de créditos diferenciadas para quem tem um microempreendedor, por exemplo, que é a primeira formalização de muitas startups, tá? Muitas startups, elas se formalizam primeiramente como microempreendedores individuais, outras já seguem outros caminhos maiores, como foi o caso da Nubank, de se formalizar uma sociedade anônima, que é uma modalidade de empresa já grande, mas quando a gente fala a nível máximo aí de Brasil, grande parte dessas startups são microempreendedores individuais e o governo disponibiliza muitas linhas de crédito através dos bancos, tanto públicos quanto privados, para que essa pessoa possa ter acesso ao crédito, tá? A minha terceira dica, para quem está querendo aí receber investimento, é ter sócios, né? Você muitas das vezes tem a ideia, mas você não tem um capital. Traga alguém para dentro dessa ideia com você. Ninguém chega ao sucesso, ou ninguém cresce sozinho, né? Somos seres sociáveis, então você precisa ter alguém, você precisa estar aberto a novas ideias, você precisa estar aberto a integralizar alguém nesse processo de construção da sua startup. Então, traga sócios que irão aportar dinheiro e que farão o seu negócio iniciar as atividades, tá bom? De fato, iniciar as atividades. Eu te confesso que é a primeira vez que eu ouvi essa expressão, investidor anjo. Onde estão os investidores anjos? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Como é que vai ser a divisão? Quanto é que esse investidor anjo vai ganhar? Você acerta isso na hora dessa conversa, na hora da busca pelo investidor anjo? Vocês fiquem à vontade aí para quem responde. Porque eu acho que outras pessoas também podem estar curiosas para saber, já que é uma possibilidade de investimento. O investidor anjo ele surgiu justamente com esse movimento de startups, né? Então, eles são pessoas, como o Elcio falou, são pessoas que estão dispostas a arriscar juntamente com aquele criador da ideia, né? Então, geralmente, como ele falou, existe um contrato entre essas duas partes, onde ele, olha, eu vou investir na sua empresa, mas eu quero parte do faturamento, podemos dizer assim. Então, ele vira uma espécie de sócio da empresa. Inclusive, isso existe vários programas de TV que fazem. Por exemplo, meu inglês é muito ruim, para você ter aquele De Frente com Tubarões, que tem aquele programa. Então, Shark Tank Brasil. Né? Então, tem aquele programa onde as pessoas têm um tempo para apresentar a sua ideia e ali, na frente deles, estão as pessoas que estão julgando, né, o negócio dele, e ao mesmo tempo eles estão ali também como investidores anjos, né? Camila Farani, por exemplo, é uma personagem que é uma investidora anjo, né, que é de renome nacional, que ela está no programa inclusive. Fora o investidor anjo, para poder auxiliar as startups, nós temos também as aceleradoras de startup. Essas aceleradoras, elas são privadas, que elas fazem eventos, grandes eventos, onde eles reúnem essas ideias, fazem uma mentoria, né, eles organizam aqueles eventos e durante um tempo eles fazem aquela mentoria, acompanha, orienta, faz com que as pessoas... faz com que esses empreendedores desenvolvam a forma de vender o produto. Então, eles trabalham a parte financeira, marketing. Então, eles fazem todo esse processo e, no final, eles colocam essas startups de frente com aqueles investidores, que seriam os investidores anjos. Ou seja, essa aceleradora ele ajuda, né, de diversas formas, né? Então, mentoria específica, aporte financeiro, espaço físico, acesso ao network, que é muito importante, compartilhamento de carteiras de clientes, né? E aí você precisa, para participar de um evento desse, basta você se inscrever, né? Geralmente isso é feito pela internet, você expõe a sua ideia e aí você acaba, se você for selecionado, você vai participar do programa. Isso varia, esses programas. Às vezes é de um mês, de 6 meses, de 1 ano, isso vai depender da aceleradora e do financiamento que ela está propondo. Por exemplo, o que a Xingu Recycle participou em Belém foram 4 meses. Né? Então, nós se reunimos durante 4 fins de semana, 4 meses, e nós tivemos toda essa orientação. A outra parte que pode ajudar também as startups são as incubadoras. Às vezes a pessoa, meu Deus, o que é incubadora? Eu falei no começo, né, da nossa entrevista que eu ia explicar. O que é incubadora? É justamente essa ideia que a maioria dos nossos
telespectadores estão tendo, de aquela incubadora de hospital mesmo. Ou seja, aquela incubadora ela dá um suporte para aquelas empresas que acabaram de nascer até que elas possam caminhar com as suas próprias pernas. Então, ela consiste no apoio gerencial, tecnológico, para a criação ou desenvolvimento do empreendimento, né? E tem que ser inovador. Ele oferece também estrutura, mentoria, suporte técnico. Essas incubadoras elas podem ser públicas ou elas podem ser privadas. Por exemplo, agora recentemente nós tivemos a incubadora do Xingu, que é a Universidade Federal do Pará, aqui no campus de Altamira, inaugurou, abriu. E aí, o que eles fizeram? O que a Xingu Recycle fez? Participou, né, do edital. No edital, ele tem o processo seletivo, que fala os requisitos que você tem que preparar, e principalmente um plano de negócio bem estruturado. Que é justamente o que o Elcio falou também. Para você solicitar um empréstimo nos bancos, seja privado, seja público, você precisa ter um plano de negócio bem estruturado. Isso você encontra em vários lugares, né? O SEBRAE, que é o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, tem vários cursos que ensinam esse plano de negócio. Então, esses três elementos, esses três personagens, eles ajudam bastante as startups e essas novas ideias. É o investidor anjo, a aceleradora de startup e as incubadoras. Quais são os principais segmentos de startup? Você, por exemplo, trabalha com reciclagem, né? Quais são os tipos de startups? Até para as pessoas saberem se alguma das suas ideias se enquadra, né, num tipo de startup, num modelo de startup. Na verdade, existem segmentos dos mais variados ramos, né? Então, por exemplo, na nossa região, o segmento mais forte para nós aqui é do ramo de turismo, né? Então, nós temos várias startups no ramo de turismo, de ecoturismo, né? Que é você conhecer a Amazônia, conhecer os produtos amazônicos. Então, você tem muito relacionado a isso. O segmento ele vai depender muito da região. Falando de uma maneira geral, hoje o segmento que está no topo das startups são os segmentos financeiros, né? Que são os segmentos de soluções de pagamento. Mas aí nós temos também soluções, por exemplo, na área do direito, né? Nós temos também na área de construção civil, que são muito fortes, né? Nós temos também na área de educação. Agora, com a pandemia, com esse distanciamento social, ficou muito forte as plataformas de educação, certo? Então, esses segmentos são, de forma geral, são os que mais se destacam. Mas aí, como eu falei, vai depender muito da região, né? Vai depender muito do que a região oferece, né? Do qual é o potencial da região. Você falou aí sobre os segmentos financeiros. O Fabrício Silva perguntou aqui se os bancos digitais são considerados startups. Com certeza. Com certeza. O Nubank uma curiosidade. O Nubank, ele não é um banco, por mais que ele leve o nome Bank. Ele é um administrador de cartões. Entretanto, a grande sacada do Nubank foi justamente se posicionar no mercado como um banco, tá? Mas, com certeza, o Nubank, o Next, o Neon, são dos mais aí que surgiram recentemente, né? Outros que aí é o grande legal, tá? Você também pode ser uma empresa tradicional e virar uma startup, como aconteceu com o Banco Intermédio, que virou Banco Inter e hoje é uma potência, né? O C6 Bank, todos esses aí são startups, sim. No caso da Next também, inclusive, a Next ela teve um investidor anjo que foi o Banco do Bradesco. A Next hoje ela começou como uma startup e o Bradesco adquiriu a ideia. Então, quem tem banco, inclusive eu sou usuário do Next, né? Quem tem banco Next, por exemplo, elas não têm agência física, mas se eu precisar fazer um saque, eu me dirijo até uma agência do Banco do Bradesco e a gente pode executar essa atividade lá. Eu tenho aqui uma lista, agora falando de gente grande, de startup grande, eu tenho uma lista aqui das que são extremamente valiosas hoje no mercado, muito conhecidas no Brasil, como, por exemplo, a Airbnb, onde as pessoas conseguem anunciar, né, e reservar acomodações para se hospedar. Tem a Wish, que é aquela plataforma de comércio eletrônico, a brasileira Nubank, que vocês acabaram de falar, na área de serviços financeiros. O valor de todas elas está na casa dos bilhões de dólares. Como é que é definido esse valor de mercado de uma startup?
Fala a parte técnica agora? Fala a parte técnica, eu falo a parte... Porque o valor de mercado de uma empresa, existem várias formas de você medir ele e eles também variam de acordo com a medição que você utiliza. Eu sou contador, então para mim o valor de mercado de uma empresa está no valor total dos seus ativos. E isso está expresso num demonstrativo, num relatório contábil que se chama balanço patrimonial. Mas o conceito melhor que eu gosto de usar é: você pega o valor total dos ativos dessa empresa que estão nesse relatório, balanço patrimonial, e aí uma curiosidade para todos, todas essas empresas elas são de capital aberto ou fechado, e elas são obrigadas por lei a divulgarem os seus balanços patrimoniais. Então quem quiser aí buscar na internet e verificar, quem gosta aí de números. Com isso, você também soma, se for uma empresa de capital aberto, qual o valor que ela está cotada na Bolsa de Valores, né? Você soma isso, o valor que está expresso no balanço patrimonial, mais o valor que está expresso na Bolsa de Valores, e também o valor que os stakeholders, o que são stakeholders? As pessoas interessadas naquele negócio pagariam. Existe uma pessoa que paga por esse valor, porque elas estão falando aí que elas estão cotadas em bilhões. Existe alguém que pagaria por isso? Sim, existe. Aquela pessoa, aquele outro. Então, ok, ela vale isso no mercado. É como uma casa. Eu falo que eu quero vender a minha casa por R$200 mil. Se eu não tenho ninguém que paga por isso, então ela não vale isso. Por que hoje se fala tanto em Vale do Silício, hein, professores? Quando se fala em startup, você é uma startup top se você está lá no Vale do Silício. Na realidade, o Vale do Silício hoje é o berço, né, de várias startups, principalmente de alta tecnologia, né, onde está lá Facebook, Google, né, então Microsoft, né, começou na realidade por causa disso. Mas na realidade são várias cidades, né, que ficam, se não me engano, na Califórnia, dos Estados Unidos. E essas cidades, elas, no início, ela acabou acumulando ali, agregando várias empresas que trabalhavam com tecnologia. O silício, né, para quem não sabe, é a matéria-prima para chipsets, para processadores de computadores. Então, muitas indústrias se instalaram naquela localidade, talvez por algum motivo, alguma atração, talvez de imposto, né, não é o caso do Brasil. Qualquer lugar que você está lá, né, você vai ter que pagar um mês de imposto, exceto a Zona Franca, né? Então, as empresas elas começaram a se instalar naquele lugar. E essas empresas, por exemplo, o Facebook, que ela iniciou como uma simples rede social, e alguém chegou lá e falou: dou um lance pelo Facebook, e aí o Facebook é a potência que é hoje. E o Facebook também, assim como a Google, ela tem inúmeras ferramentas, né? O próprio WhatsApp é do Facebook, o próprio Instagram que nós estamos conversando agora é do Facebook. Então, o que acontece? Quando você começa a pegar essas ideias menores, você acaba agregando e colocando no teu mesmo pacote. E aquela localidade em especial, chamada Vale do Silício, ela hoje, a maioria das startups mundiais, elas estão naquele lugar. Porque ali, no caso, é o sonho de toda startup, principalmente na área de tecnologia, se locar ali. Porque ali você tem vários investidores anjos, você tem vários aceleradores de startups e várias startups unicórnio, que são essas startups bilionárias que, para agregar valor, ela vai investir alguma coisa na tua área. Fora disso, o network que você cria. Imagine você estar pegando um elevador e se deparar com o Mark Zuckerberg. Imagine você estar descendo a escada de onde você está e se deparar com o Bill Gates. Então, as pessoas acham: mas esses caras, eles andam assim livremente lá? Sim, porque ali onde está a rotina deles, é ali onde estão as empresas deles, é onde eles se concentram, é onde a criatividade se manifesta. Então, é interessantíssimo para uma empresa conseguir se instalar lá, justamente por toda essa facilidade que o local traz para o desenvolvimento dessa startup. Deixa eu te fazer uma pergunta para quebrar o gelo. Se caso o cara tiver num corredor lá, que geralmente esses caras de startup empreendedores trabalham até mais tarde. Se ele topar com o Steve Jobs, hein? Pode correr? Corre. Pode correr porque, para quem sabe aí, né, o Steve Jobs foi dessa para uma melhor. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. A gente já está, só falta um minutinho para o nosso tempo aqui de live. Estou dando esse minuto para vocês, para as considerações finais. Beleza, 30 segundos para mim e 30 segundos para eles, né? Eu quero falar para vocês aqui,
Para você ser um empreendedor, você precisa dessas características que eu acabei de falar: criatividade, persistência, coragem e muita resiliência. E não desista fácil. Para quem tem um sonho, corra atrás. Para você que quer ser empreendedor, faço as minhas palavras a do Adebson. Tenha muita persistência, tenha muita resiliência e, principalmente, tenha um plano de negócios bem montado, porque você vai trabalhar num cenário de muita incerteza. Agradeço demais a participação de vocês, um excelente final de semana, foi muito rico o nosso contato. E um abraço para todo mundo aí de Altamira, no Pará. Falando em abraço, hoje é o aniversário de Parnaíba, no Piauí, 176 anos. Parabéns para todo mundo. Queria mandar um abraço também, já que já estamos na live. Queria mandar um abraço para os meus alunos aqui da Uniplan, da Unidade Altamira, do curso de Administração, Pedagogia e Educação Física. Um abraço aí para todos. Um excelente final de semana para todo mundo. Espero vocês na segunda-feira. Vai ser mais uma semana muito produtiva. Avisa para os seus amigos, quem ainda não está conectado conosco, quem ainda não segue o Aqui Você Pode oficial, avisa para eles, porque próxima semana com certeza teremos muito conteúdo para compartilhar. Excelente final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.